Salve bateristas, Clayson! Você faz um vídeo aqui sobre uma reflexão a respeito de um canal da direita que traz uma linguagem diferente, que traz conteúdos que deveriam sim levar todos a uma reflexão, nem que seja para que você possa ver os problemas, nem que seja para que você possa discordar, que é o que acontece normalmente, mas as pessoas ficam revoltadíssimas. Mas como pode? Mas Clayson, você está dando palco para um canal de ódio da direita. Onde já se viu você divulgar isso? Eu já falo no começo, não estou divulgando. Porque, na verdade, nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos entender. Nós precisamos refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo. Mas as pessoas revoltadíssimas. Você não tem o direito de falar que você é anarquista. Onde já se pode, não tem nada de anarquista. Você, quando muito, é um quase anarquista. Ou colocam outros termos para dizer que eu não sou anarquista. Porque o anarquista ele tem que seguir 3 coisas distintas, 3 pilares. Dentre eles o fim do Estado. Dentre eles o anticapitalismo. Se você não é anticapitalista nada, então você realmente não é anarquista. Eu até digo para você, Kropotkin, Bakunin, professores, os caras foram os reis, os caras foram os caras que realmente trouxeram a proposta, né? Mas se a gente não conseguir entender o que está acontecendo em 2019, a gente realmente vai ficar preso a ideias pré-concebidas, a gente vai ficar preso a propostas que muitas vezes não tem nenhuma aplicação dentro desse tecido social ao qual nós estamos inseridos. E ao mesmo tempo a gente não vai conseguir produzir algo de positivo dentro daquilo que é uma crença inicial baseada em questões que eu considero científicas. Quando você fala sobre a sociologia, quando você fala de psicologia social, você está fazendo uma análise de uma situação que tem que ser a situação real. Esse é o grande problema dos anarcocapitalistas, por exemplo, que criam lá o seu ancapistão. E aí começam a fazer esse contraste entre uma realidade e uma quimera, um sonho. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar sobre a realidade e sobre as questões ligadas ao que nós estamos vivendo hoje. Tanto que se você for falar para essas mesmas pessoas que tentam dizer que eu não sou anarquista e falar para elas sobre Murray Bookchin, por exemplo, os caras vão dizer: o que você está falando? Que é isso? Que história que é essa? Aí você vai falar sobre, por exemplo, municipalismo libertário. Libertário? É anarcocapitalista que é libertário. Municipalismo libertário, que troço é esse? Quando você fala de democracia direta, democracia. Não, nós temos que abolir o Estado. Como se essa realidade de abolir o Estado não fosse uma quimera tão grande quanto a do anarcocapitalismo e seu ancapistão. Então as pessoas elas só conseguem pensar dentro dessas ideias que foram colocadas de contraste de realidade com sonho. Tudo bem, cara. É claro que o anarquismo como um todo, ele permanece sendo uma utopia. Mas nós podemos, a partir do pensamento anarquista, criar uma realidade plausível. O municipalismo libertário, ele é uma forma indireta de acabar com o Estado, sim. A democracia direta é uma forma objetiva de você criar uma nova realidade. E ela não é uma quimera, e ela não é um sonho. É possível. É possível você diminuir o poder do Estado, ainda mais num país como o nosso, que o poder está centrado em uma pessoa. Você vê lá o presidente, e se você eleger um cara que é estúpido, que é ignorante, que é um sujeito autoritário, que é um sujeito mal educado, bruto, uma pessoa com pouca instrução, com nenhuma capacidade diplomática, sem reconhecer realmente as nuances de um país como esse, um país continental, se você elege um cara desse, está ferrado, como nós estamos ferrados, nós estamos ferradíssimos. E aí, toda essa ideia, todo esse pensamento inicial que você tem a respeito do Estado, ele acaba sendo confrontado com a realidade. E a realidade nossa hoje, pelo menos agora, é uma das piores que existe. Todas as vezes que você vê um governo que quer impor
impor uma ideologia que seja, tem que ser 100% esquerda, tem que ser esquerdista, ou tem que ser conservador, tem que ser família, tradição e propriedade privada, tem que ser como é e tal. Toda vez que você vê um cara desse, você pode ter certeza que ali nós temos um pensamento, e as pessoas que defendem isso, há um pensamento autoritário, há um pensamento ditatorial. E obviamente não tem nada a ver com democracia isso, nada a ver. Muito pelo contrário. Então, é óbvio que vai dar problema. Porque na democracia você elege em cima de pautas, é legítimo isso, você defender pautas, defender os seus ideais, defender aquilo que você realmente acredita. Mas a partir do momento que você é eleito, você está governando para todos. Você pode ter sido eleito por 54, 55 milhões, mas você governa para mais de 200 milhões. Então você não pode simplesmente desconsiderar o restante da população. Você tem que ser no mínimo para ser, para ser assim direto, diplomático. É assim a democracia, então você tem que ser democrático. Você tem que entender que as suas pautas, elas não podem ser simplesmente impostas. Você vai ter que, não tem como, dentro da democracia, você vai ter que adaptar isso à realidade do povo que você está governando, dos 200 milhões. Porque até muitas vezes pautas que um governo autoritário defende, elas não atendem os próprios 50 milhões que votaram. Não estou citando exemplos com números aqui para você entender. Então muitas vezes coisas que o Bolsonaro vai defender não atendem os anseios dos próprios bolsonaristas ou daqueles que votaram nele. A pauta das armas é um exemplo clássico. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro não são a favor de distribuição indiscriminada de armas ou mesmo essa flexibilidade na lei das armas. E foram pessoas que votaram no Bolsonaro. Então é necessário você entender que você, quando eleito, você está governando para todos. E num país presidencialista, as aberrações são gigantescas. O municipalismo libertário evita uma série de questões, especialmente esse poder centrado, digamos, na União ou lá em Brasília ou num presidente. Então as pessoas precisam entender. O grande problema que nós estamos atravessando no país é a falta de entendimento das questões como elas são. Então até um pouco de sociologia, de psicologia social poderia ajudar muito o brasileiro a entender coisas. A gente teve, por exemplo, para citar um exemplo americano, a gente teve a eleição do Trump. Muita gente se assustou com aquela eleição. Puxa, mas como pode? Como o Trump pode ter sido eleito? Poxa, o Obama está indo tão bem. E as pessoas não entendem que na política, especialmente em países democráticos, você tem ciclos. Esses ciclos são naturais, eles ocorrem de forma natural. O Trump é uma continuação, talvez, de um Ronald Reagan. Aliás, a grande semelhança entre os dois, eram homens de mídia. O Ronald Reagan era um ator muito conhecido, não por ser político, mas por ser ator. O Trump também tem essa ligação com a mídia, era um empresário. Então, era um outsider, vamos dizer assim, e o Trump tem mais ou menos assim uma linha, né, semelhante ao Ronald Reagan. Eram do mesmo partido, eram conservadores, né, considerados conservadores. E é um ciclo que se iniciou. E aí as pessoas perguntam, mas como pode, né? O Obama estava indo tão bem, uma aprovação gigantesca, todo mundo falando ok pro Obama, então ele deveria ter eleito, né, o seu sucessor, a sua sucessora, no caso a Hillary. E às vezes as pessoas não conseguem compreender que até as suas virtudes podem ir contra você. Ainda no exemplo do Trump, você percebe que o Trump teve bons números em relação ao desemprego. Ele melhorou essa questão. Melhorou, tá ok, melhorou mesmo, isso daí ninguém pode negar. Mas a partir do momento que ele melhorou, que ele pode usar isso a favor dele, olha, melhoramos, esse é o resultado do nosso trabalho. Por outro lado, isso deixou de ser um problema. E quando deixa de ser um problema, meu amigo, essa não é mais a dor. Os problemas vão ser outros. Então, não é assim, mas só para você entender. Se está todo mundo empregado, o desemprego não é mais um problema. Então dane-se, cara. Dane-se, vamos ver outros problemas aí. Vamos ver o que está acontecendo em outros fatores aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quer dizer, o problema, muitas vezes, de você ter virtudes é que as suas virtudes podem, inclusive, ser contra você, especialmente na política.
Então, o que está acontecendo hoje? Qual é a realidade que nós temos hoje? Nós estamos em um ciclo aqui no país que talvez seja uma retomada do ciclo que terminou lá no governo militar. Pode ter uma relação com isso. Eu acho que o Collor não era um cara assim tão esquerdista, por assim dizer. Mas se você parar para pensar, se o Bolsonaro tivesse se candidatado naquela eleição do Collor, muito provavelmente ele não seria eleito mesmo. Porque a gente ainda estava no término de um ciclo que esses pensamentos de militarismo, de conservadorismo ao extremo, de opressão e tudo mais, isso era, naquele momento, era algo que já tinha, saturado. As pessoas estavam de saco cheio daquilo. Então foi necessário passar por esse processo e agora nós temos um ciclo que se inicia daquele que tinha terminado lá. A política é assim. Se você entender um pouco mais sobre o que acontece dentro de bases científicas, você vai perceber que isso é natural. Então, por mais que as pessoas estejam mimadas agora e não quero ver. Eu não quero ver de jeito nenhum esse canal que tu tá falando aí não, Craisso. Quero ver não. Por mais que as pessoas queiram fugir de uma realidade, a realidade bate na cara. É uma martelada, é uma marretada na cabeça. É a realidade batendo na sua cara. E as pessoas que têm problemas em refletir sobre a realidade, não tem, como você vê o canal aqui, o canal não é um canal que cresce absurdamente, exatamente por conta disso. Porque parte das pessoas que estão muito, ferradas dentro de uma ideologia, elas só aceitam ouvir o que elas querem ouvir. Elas só aceitam canais que vão trazer um viés de confirmação do pensamento delas. Porque se tem algo que vai destoar um pouquinho, algo que vai sair um pouquinho do que elas pensam, elas já rejeitam imediatamente. Porque se sentem inseguras. Quando você vê alguém, como a gente está vendo aí agora, então tem que ser um governo conservador, tem que acabar com a esquerda, temos que eliminar a esquerda. Por que isso? Porque as pessoas são inseguras do que elas mesmas acreditam. É insegurança o nome disso. Porque se eu tiver pensamentos que são diferentes, o meu pensamento se diminui. Eu acabo tendo problemas com o meu próprio pensamento. São inseguras. Porque a pessoa que está tudo ok com o pensamento dela, cara, dane-se, velho. Fala aí o que você quiser falar. É como eu tô aqui. Eu vejo canais da direita e falo, logicamente, há crítica, eu discordo. É evidentemente que eu discordo. Mas não é uma coisa que vai doer em mim ver alguém falar do ponto de vista dele. Eu quero entender, cara. Eu quero entender o que ele está falando. Eu quero procurar. Não é uma questão nem de empatia, não. É uma questão de reflexão mesmo. E as pessoas hoje não. Elas querem apenas partir do ponto de vista de que tem que ver apenas aquilo que confirma o pensamento. Nós estamos vendo que canais da direita, por exemplo, estão num embate que não tem tamanho, né? É o Nando Moura contra o Lilo Vlog, contra o Alan dos Santos, o PSL, o partido do presidente também, em frangalhos, um quebra-pau sem tamanho, já teve lá o Alexandre Frota expulso. Hoje nós tivemos a declaração do próprio Bolsonaro, dizendo, olha, não confia muito em líderes do PSL, e aí isso vai melindrar outros que são do PSL, muita gente assustada com a declaração do presidente. Mas é importante você entender que mesmo aos trancos e barrancos, nós ainda estamos numa curva ascendente do conservadorismo no Brasil, que ela pode chegar no seu ápice o ano que vem, 2020. Muitas prefeituras ainda podem existir em função desse discurso da direita, né, anti-esquerda, anti-PT, e muitas prefeituras, muitos prefeitos serão eleitos com essa bandeira, a bandeira do conservadorismo. Então entenda essa questão, há um ciclo, esse ciclo vai ter um fim natural, ele pode ser de alguma forma acelerado, em função desses fatores que eu apontei aqui, ou ele pode realmente ser prolongado um pouco mais em função também do fato de termos aí um novo pensamento, uma nova proposta. Mas, inevitavelmente, vai acabar. Você concorda com isso? Deixa aqui o seu comentário. Não se esqueça. Dê o joinha no vídeo. Nós precisamos do seu joinha e precisamos da sua inscrição.
se você realmente quer um canal que não vai dizer aquilo que você quer ouvir, mas que vai te levar a uma reflexão, se inscreva no canal. Temos muitas coisas ainda a serem abordadas aqui, tá bom? Veja esse vídeo aqui. Esse vídeo é importante para que você entenda um pouco mais sobre o que a gente fala aqui no canal. E não se esqueça, tem vídeos quase todos os dias aqui. Conto com você, tá bom? Grande abraço.